espírita, julgam e externam o seu pensamento, não compreendendo que ser espírita é ser justiceiro, caridoso, humilde, verdadeiro, ou, melhor, que, sabendo tudo isso, ainda procedem de maneira inversa. Para esses, a linguagem nada significa, é a expressão de uma mentira eterna que repousa neles. Ora, meus amigos, se Deus vos deu o dom da palavra para externardes o pensamento, melhor será que o vosso pensamento seja sempre treinado no bem, para que a palavra o traduza. Por vezes, o pensamento tenebroso, manchando o caráter, o espírito da criatura, externa-se de maneira diversa, e, então, vem a palavra da lisonja, da astúcia, a palavra insensata, mentirosa, e o indivíduo que a pronuncia se ilude, acredita ter se feito compreender pelos outros da maneira por que entende, mas muitas vezes, os mais astutos, os mais argutos, apanham-lhe as intenções e não se deixam cair nas suas teias. Meus amigos, sede fiéis. Os conselhos que vos dou neste momento eu pretendo incapacitar-vos de que todas as vezes que os vossos lábios se abrem para louvar a Deus, pronunciando palavras não ofensivas à vossa fé, vós cumpris o dever de homens espíritas, mas, ao contrário disso, sempre que a vossa palavra se traduz em caudais de pensamentos impróprios para um homem ou uma mulher espírita, esta palavra é ofensiva aos brios da vossa crença. Cultivai, pois, os pensamentos bons, e não consintais que a vossa boca se enlodoe, manchando-se com as palavras que nunca deveriam ter sido pronunciadas, ou externando conceitos que ferem aos outros e que são perigosos para a vossa responsabilidade. Deus vos guarde, Deus vos ampare. Neri. Em 30 de 11 de 1937. Sagrado vínculo. Bendito e louvado seja o santíssimo nome do Senhor. Meus irmãos, meus amigos, o laço de caridade que deve unir todos os homens entre si precisa ser mais estreito ainda entre vós, que compreendeis talvez melhor o preceito do Divino Mestre referente ao amor que vos cumpre consagrar uns aos outros. Quando vos encontrais numa assembleia como esta, em que a maioria se compõe de crentes, nós, que nos aproximamos de vós nesses instantes, gostamos de apreciar o laço que vos une uns aos outros, laço fluídico, que escapa aos olhares dos que não sabem ver, mas não escapa aos médiuns videntes. E nossa alegria é grande, quando vemos que esse fio delicado, suave, sutil, que vos vem entrelaçando uns aos outros, não tem solução de continuidade. Sentimos pesar, porém, quando esse fio vai seguindo, e, subitamente, interrompe o seu curso para, mais adiante, apanhar alguém que possa servir de ligação para a sua continuidade. Que significa isto que acabo de dizer? Que o sentimento de caridade e amor, que vos deve unir uns aos outros, encontrou subitamente no seu curso uma barreira, quebrou-se. Uma vez quebrado, teve que passar adiante, para novamente apanhar alguém que servisse de fio condutor para o restante dos irmãos. Médiuns videntes, desenvolvidos, merecedores de fé e critério, podem atestar esta verdade, para nós indiscutível. Mas, por que se estabelece a desarmonia? Porque esse fio, que representa amor, caridade, união, vai ligando corações, perispíritos, e, repentinamente, vê-se interrompido para transpor uma barreira e ganhar adiante seu livre curso. Porque o amor do próximo, naquele ponto, faliu. Entre as próprias crianças, nos seus jogos infantis, nos seus brincos, nas suas aulas, nos seus divertimentos, pode-se verificar a ligação existente por meio desse fluido condutor de paz e harmonia. Um espírito rebelde, que habite um corpo de criança, tem o dom de interceptar o curso dessa harmonia que deveria existir entre todas. Meus amigos, convém estudar estas coisas, porque elas são de grande proveito. E vede, mas, entre casais, por exemplo, quando é bastante sutil, mas, ao mesmo tempo, forte e verdadeiro, esse fluido,
une tão bem as duas criaturas que, do dia da sua estima até a passagem para o além, ele permanece indissolúvel. E por quê, se um ficou e outro partiu? Porque esse laço não é material, logo, pode persistir, durar, entre corpos materiais e corpos espirituais. Pode e deve continuar. Quando a harmonia entre os dois não é tão perfeita, não se verifica essa íntima ligação de fluidos. Estudai a lei de fluidos, meus amigos, estudai o porquê dessas ligações, que vão do berço ao túmulo. Entre as mães que prezam os filhos com verdadeiro amor materno que Deus lhes implantou nos corações, esse laço é quase impossível de rebentar. Onde quer que o filho caminhe, o fluido partido do espírito de sua mãe o segue de um para outro lado, de uma terra para outra, de um espaço para outro espaço, da terra para o além, por toda parte. Por quê? Porque esse é um dos afetos mais sagrados que existem no vosso mundo. Convém que saibais, meus amigos, que tudo isso se baseia no princípio de caridade. O amor fraterno significa caridade. Ele é a manifestação da caridade das criaturas entre si. O amor materno é a manifestação do mais sublime afeto que Deus permitiu ao mundo realizar. O amor conjugal é a benção de Deus sobre duas criaturas do que se uniram e querem caminhar juntas na vida, no meio de alegrias ou tristezas, ao peso de grandes cruzes e tormentos, ou em plena felicidade, se a souberem cultivar. A união faz a força. Vós, pois, que vos encontrais dentro do asilo espírita João Evangelista e que amais esta instituição, desejando todo o seu bem, procurai não quebrar esse laço que vos deve unir uns aos outros e que é realmente o vínculo da amizade mais perfeita que pode existir, a amizade de irmãos, de crentes na mesma fé, devotados ao mesmo Jesus, prontos para servi-lo em espírito e verdade. Consenti que sejais sempre ligados pelo vínculo que neste instante vejo circular entre vós com pequenas e raras interrupções. Deus vos ampare, proteja e una uns aos outros, para demonstração fiel da doutrina espírita. Isaura. Em 30 de 11 de 1937. Principal interesse. Amigos e irmãos, aqui estou, mais uma vez, entre vós, procurando falar-vos sobre assunto que me interessa de perto, do progresso e a evolução do asilo espírita João Evangelista. Sei que amais esta instituição e tendes por ela dado provas de grande dedicação, de vós tem sido esperado socorro material, e sempre revelais boa vontade, assistência contínua e bons desejos para a prática do bem. Venho, pois, concitar-vos, meus amigos e meus irmãos, a continuação desses gestos nobilitantes, que tanto dignificam a vossa fé. São os vossos gestos de caridade, a vossa maneira de proceder aqui dentro, que justificam a fé que professais. Quem assiste às sessões do Asilo Espírita João Evangelista como a qualquer reunião social, não denota fé em seu coração. Superar obstáculos, pular por cima de dificuldades, transpor montanhas, resistir às tentações, aos chamados inferiores, eis as provas concludentes de que os espíritas são, de fato, cristãos. O vosso trabalho precisa continuar sem desfalecimentos. A época não comporta dúvidas nem hesitações. O espiritismo necessita marchar de cabeça erguida, provando a todos os homens que o estandarte que desfralda sobre a humanidade é um estandarte da fé, da paz, da mansidão, da concórdia. E penso que digo a verdade quando afirmo acreditar em que todos vós tendes sentimentos benévolos uns para com os outros, disposições fraternas e, sobretudo, vontade de trabalhar aqui, para o benefício das crianças. As crianças, minhas amigas, são exatamente o ponto principal desta casa, são elas a causa de todo esse movimento que vos empolga os corações e os espíritos. As crianças necessitam do vosso auxílio, do vosso amparo, da vossa proteção, e vós, como bons crentes que sois, criaturas de boa vontade, amantes da verdade e da justiça,
Não podeis fugir aos compromissos que vossos espíritos assumiram para com Deus, relativamente a protegê-las e ampará-las, dedicando-lhes o vosso esforço, a vossa caridade. Falhas, todos têm. Porque exigir da criança uma perfeição absoluta, quando o homem, em sua estatura completa de adulto, deixa tantas vezes a desejar no moral? Porque exigir perfeição em organismos espirituais ainda tenros, presos a um físico muitas vezes deficiente, e não esperar que a evolução do corpo consiga aplainar certas dificuldades, facilitando ao espírito melhores expansões? As crianças precisam ser compreendidas. Nem foi para outra causa que aqui foram internadas. Elas têm, como vós, entendimento, inteligência, coração, sensibilidade, compreensão, nada disso lhes falta. É preciso apelar para essas fontes de vida, a fim de que, bem orientadas, elas possam dar melhor fruto. A casa de João Evangelista é a casa da caridade, do amor do próximo. Não somente os obsedados, os doentes, os enfermos da alma e do corpo, devem aqui encontrar proteção. As crianças, principalmente, devem contar convosco em qualquer emergência da vida. Não vos afasteis, pois. Continuai a reunir-vos sempre que o regulamento marque, porque, dando exemplos de firmeza da fé, de observância, de obediência aos preceitos divinos, encontrando prazer na solidariedade fraterna que vos une aqui dentro, demonstrareis ao mundo que não sois espíritas de momento, mas, sim, espíritas de fato. Quando o vosso coração abrasa de amor por algum motivo justo, não encontrais empecilho diante de vós, para satisfazer as exigências desse amor lícito. Pois bem, não deveis, igualmente, encontrar obstáculos que vos afastem do cumprimento do dever, relativamente às crianças que Deus confiou ao asilo espírita João Evangelista. Amparai-as, educai-as, ajudai-as, e Deus vos pagará 100 por 1. Que assim seja. Anália Franco. Em 3 de dezembro de 1937. O que é viver? Deus esteja convosco, que sintais, em vosso ser, a chama divina do seu amor. Amigos e irmãos, viver e existir, são, para vós, verbos de igual significação. Há, porém, sensível diferença entre os dois. Vós podeis existir sem viver, porque a existência vos foi concedida como um dom e nunca fugirá de vós, ainda que deixeis a vida material, existireis no além, porque tendes um espírito imperecível. Mas, ter vida em si, vida que se manifeste através das outras vidas e que seja, realmente um exemplo perante os outros seres viventes, nem todos a têm. Ora, meus amigos, existir significa possuir vida animal, um corpo de carne, sádio talvez, robusto, forte, capaz de trabalho, apto a exercer as funções próprias do organismo, enfim, existir significa ser homem ou mulher. Por outro lado, ter vida em si significa possuir um espírito que vive, que palpita e está sempre pronto para disso dar testemunho. Compreendei, meus amigos, um crente espírita existe como todos os homens, mas precisa ter uma vida de acordo com os preceitos da fé que lhe inspira todos os atos. O crente espírita deve ser, no meio de seus irmãos, um testemunho fiel daquilo que o Espiritismo procura ensinar. Por isso, digo e repito, vós, muitas vezes, existis, mas não viveis. E quantos existem, sacrificando a própria existência? Quantos, para existirem como entendem, sacrificam a verdadeira vida, os privilégios eternos do espírito? Então um homem que não cuida do seu lar, que abandona os seus, que passa os dias desregradamente a perambular por lugares onde não deveria jamais passar, perdendo as noites, um homem para quem o cumprimento do dever é a letra morta, um homem que não sente vibrar dentro de si qualquer coisa de secreto ou manifestação de uma dor, um homem indiferente à sorte de seus irmãos, esse homem vive? Não. Ele existe, porque o sangue lhe corre nas veias, porque tem nervos, porque o seu aparelho orgânico está em pleno funcionamento,
Mas a vida espiritual, que deveria animar toda essa máquina, para ele é indiferente. A natureza, com as suas belezas, passa-lhe completamente despercebida. A profundeza dos mares, o incognoscível do além, igualmente para ele não existem. O que existe, para ele, é o dia presente, com todas as irregularidades da sua vida desenvolta. Ora, isso não é viver, isso é existir. Porque as feras igualmente existem, os répteis, também, os próprios insetos existem. Mas viver, na acepção verdadeira da palavra, é sentir dentro da alma a vida eterna que palpita em torno, é compreender, nas flores, nos animais, nos homens, a diversidade de sentimentos e pensamentos, é ter a convicção de que acima de tudo mora um Criador Supremo, que dirige e movimenta todo o universo, é perceber que todas as vezes que nos aproximamos do pequeno nos engrandecemos, e sempre que enxergamos o diminuto, o pigmeu, é exatamente nesse momento que nos tornamos gigantes, é tocar o coração da dor para lhe minorar os efeitos, é buscar as chagas doloridas da alma para nelas derramar o benefício de um bálsamo salutar, fluídico. Isto, sim, é viver. O contrário disto não é viver. Meus amigos, o crente espírita pode viver, porque o planeta em que habitais estabelece uma comunicação direta com o mundo além, conforme sabem os vossos irmãos necessitados, que vos cercam, escutam e, muitas vezes, adotam os conselhos que, embora fracos, vós lhe podeis dar. Nesta temporada provisória de interrupção nas sessões práticas de espiritismo, não vos esqueçais desses sofredores, lançai, no espaço, uma prece em seu favor, convidai-os a se abeberarem da palavra de vida, a fim de modificarem a situação de seus espíritos. Não vos esqueçais, igualmente, dos vossos guias tutelares, pedi-lhes amparo, proteção, para que não deis passos falsos na vida terrena. Assim, meus amigos, considerando o que é a verdadeira vida, distingui a existência material do que se chama vida espiritual. Vivei, porque tendes capacidade para isso. O vosso espírito possui ambição que se justifica nas promessas do além. Justificai-vos, meus irmãos, perante os vossos amigos do alto, vivendo a vida que palpita de amor e benefício para com o próximo. Lembrai-vos de que, sendo abnegados, altruístas, devotados ao bem, vós só podereis crescer espiritualmente. Se é certo que a vossa estatura física um dia parará, não menos exata é que a estatura espiritual não se detém em sua marcha. O crescimento espiritual é cotidiano, é de cada instante, de cada minuto. Assim, preparai-vos para crescer. Lembrai-vos da palavra da Escritura, quando se referiu ao Divino Mestre ainda criança no meio dos seus, e cresceu Jesus em sabedoria e em estatura, diante dos homens e de Deus. Vós crescereis em estatura espiritual, desde o momento em que a estatura física estacionar. Avante, pois, meus irmãos, coragem para viver. Não somente existir, mas viver vida sã, vida pura, vida honesta, vida consentânea com os princípios do cristianismo. Que assim seja. Max. Em 3 de dezembro de 1937. Efetividade da fé. Irmãos amados, meus amigos, Deus vos guarde de todo o mal. O ideal sagrado do Espiritismo é fazer os homens compreenderem o grande amor de Deus, aceitando o amor do próximo como condição indispensável à sua salvação. Espiritismo busca estabelecer entre os homens essa concórdia de sentimentos e pensamentos, para que possa entrar e encontrar guarida nos seus espíritos, em plena paz. Espiritismo não veio abrir lutas, veio espancar as trevas e mostrar a luz. Espiritismo não quer prejudicar a ninguém, deseja aproximar todos os homens da fonte perene de salvação, que é o cristianismo. Portanto, não há política dentro do Espiritismo. Partidos, discussões, questões, polêmicas, nada disso aproveita a evolução máxima do Espiritismo cristão entre os homens.
Esta doutrina necessita da sinceridade do coração de cada um, da verdade da sua fé, da autenticidade das provas que dê em favor do credo que abraçou. Espiritismo deseja que os homens andem de viseira erguida, confessando-se sem tremor nem temor, nada receando para dar um testemunho de verdade sobre a fé que professam. Não quer, porém, que o homem, para demonstrar crença, vive em luta com os seus irmãos, amaldiçoando os que não rezam pelo mesmo credo, fustigando as consciências alheias, criticando-lhes os menores atos, ferindo-as em suas crenças, enfim, revelando, pela violência dos gestos, dos atos e da palavra, a falta de cristianização da sua alma. Meus amigos, é preciso que conheçais que Deus é um só. O Cristo do Senhor, falando em pessoa ao mundo, declarou que haverá um só rebanho e um só pastor. Caminharemos para lá. De evolução em evolução, de progresso em progresso, tudo se fará relativamente, em menos tempo do que calculais. A questão única é que os atuais habitantes da Terra recebam as doutrinas que nós lhes entregamos em primeira mão com o coração aberto, para aceitá-las, sabendo que lhes dizemos verdade. Desde que a verdade seja aceita pelos homens, desde que a luz esclareie os pensamentos e ilumine os espíritos, espiritismo crescerá dentro dos homens para poder, então, exteriorizar-se fora deles. Um homem pode aparentar ser espírita, mas ainda, cristão, e não ser. Pode filiar-se a qualquer grêmio espírita assumindo posição de destaque no meio dos seus pares, ter nas mãos o governo de mais de uma agremiação, desdobrar-se em atividade para demonstrar a sua fé, sem no entanto, possuir, no fundo de sua alma, a mínima parcela de cristianismo espírita. E por que assim falo? Porque desejo a sinceridade do homem em todos os seus atos. O espírito de crítica malsã não aproveita a evolução espírita. O espírito de análise, de estudo, acompanhado da tolerância, esse, sim, adianta o progresso da humanidade e do indivíduo. Parcialmente falando, esse espírito de estudo, de observação, de análise, elucida os casos obscuros que se apresentam no decorrer da existência humana, casos espirituais, quero dizer. Por isso, afirmo, a exteriorização de uma fé desenvolta não autoriza o espírito desencarnado a julgar da fé de um indivíduo. Julga-se a fé pela maneira sincera, correta, suave e efetiva que o homem possa desenvolver entre os seus. Vós compreendeis bem que não se adoça o amargo sem que se lhe ponha o doce, de outro modo não se adoçará a tisana. É preciso colocar o açúcar no lugar onde se faz necessário. Assim também, por mais que o homem repita que o progresso do espiritismo depende disto, disso ou daquilo, e venha com planos de trabalho e críticas a respeito de outros, por mais que assim proceda, não está provando a sua religiosidade. Desdobre-se, porém, em ações benéficas, volte o seu pensamento para a caridade, seja humilde sem baixeza, seja criterioso e bom, adote sempre a causa do fraco, coloque-se ao lado do necessitado, trabalhe ativamente, e, então, sim, os seus atos falarão mais alto que a sua voz. Palavras não são provas, provas são fatos, coisas incontestáveis. Venho, pois, meus amigos, dizer-vos que não procureis, nos vossos trabalhos espíritas, aqui ou além, filiar-vos a partidos polemistas, que servem então somente para fazer estardalhaço, lá fora, chamando a atenção sobre vós. Deveis ser humildes, pacientes, resignados e ativos. Paz vos conceda o Senhor, e permita que estes conselhos, dados com a melhor vontade, possam servir de alguma coisa para vós. Esse é o meu voto, esse é o meu desejo. E nessa paz ficai. Viana de Carvalho. Em 7 de dezembro de 1937. Reciprocidade fraterna. Meus queridos irmãos, Deus vos conceda a sua paz, a sua luz. Como eu desejaria poder, neste instante, abrir o meu espírito diante de vós, externando o sentimento que nele se encontra, pela vossa evolução,
pelo vosso desenvolvimento, pela vossa felicidade. Pudesse eu abrir o cofre íntimo da minha alma e depositar sobre vós, com toda a franqueza, tudo quanto sinto a vosso respeito, e o faria de boa vontade. Os desejos que nutro por vós, meus amigos, por vós minhas amigas e por vós, minhas meninas, são tão intensos, tão verdadeiros, que posso dizer diante do meu Deus, sabendo que não falseio a verdade, que o progresso que almejo para o meu espírito não é nenhuma parcela maior que aquele que vos desejo. Calculai agora, com tal soma de afeição por todos vós, quanto me deve ser penoso verificar, muitas vezes, que feris fundo princípio de caridade, que vem sendo demonstrado perante vós em estudos sucessivos desde algum tempo, quando, com um pouco de boa vontade, poderíeis sanar todo o mal, corrigir vossas faltas, emendar vossos defeitos e aceitar o princípio de caridade como ele é, fazendo para os outros exatamente aquilo que gostaríeis fosse feito para vós também. Ao contrário disso, observando, por vezes, a conduta diária de alguns, cujos nomes não preciso mencionar e que compreendem o alcance da minha palavra, eu noto, com tristeza, que ensinamentos tão profundos, visando o progresso das almas, a educação, o desenvolvimento da inteligência, os dotes de coração que desejamos aperfeiçoar, no momento calam no ânimo de alguns, porém, minutos depois, são varridos da memória. O asilo espírito João Evangelista deseja reunir, como num feixe, todos os corações entrelaçando-os suavemente, para que a dor que fira um se estenda ao outro, a felicidade que inunde um lar alcance outro lar, enfim, que a amizade recíproca seja realmente vista e sentida através das visitas sociais, resultando dos bons desejos à realização dos vossos pedidos. O Natal se aproxima. Ele que vem, festivo como sempre. É a época de maior alegria no mundo cristão, é a recordação do dia em que Jesus, baixando da sua glória, nasceu entre palhinhas. Nesse dia todo o mundo cristão se alvoroça, há presentes, brinquedos, doces, alegria. O Natal como que resume todo o trabalho do ano. É o dia das recompensas, o dia em que todas as almas se sentem felizes e buscam aquecer-se perto do foco luminoso que é o Divino Mestre. Qual será o Natal daquela alma que souber que, dentro de si, não existiu, durante todo esse espaço de tempo, a menor parcela de amor por Jesus, que timbrou em pisar aos pés os seus ensinamentos, que lhe desobedeceu as ordens, que desrespeitou o seu próprio pendor para o bem? Qual será o Natal da alma que não pode tomar parte no banquete amistoso, na festa simbólica que todos os anos se repete no mundo cristão? Qual será a situação da criatura que, compreendendo o amor de Deus, conhecendo a história de Jesus e vivendo no lar cristão, se afasta dos princípios religiosos traçados pelo Divino Mestre? O Natal dessa alma será triste, porque ela não terá as consolações de Jesus dentro de si. Não experimentará a alegria que transparece no rosto dos bons e se sentirá isolada. Como que todos os amores fugiram dela. E o seu coração será entristecido e negro, porque nele não repousa o sentimento da caridade, que é o ditador dos sentimentos bons. Meus amigos, o Natal aí vem. Permita o Senhor de todos os mundos, permita Jesus, em sua bondade, permita João Evangelista, o chefe espiritual desta casa, e que varramos dela tudo quanto possa afastar essa cordialidade cristã que deve unir todos os crentes espíritas, e sejam todos, nesse dia, um bloco alegre, unido e feliz. Deus vos guie, Deus vos faça compreender a verdade do que acabo de afirmar, Deus vos faça aceitar os meus conselhos, que visam apenas a felicidade das vossas almas. Grandes e pequenos, homens e mulheres, crianças, amai a Jesus. Bianca. Em 7 de dezembro de 1937. Vigiemos e oremos. Meus irmãos, meus amigos, algumas palavras vos quero dar neste instante, para que os vossos corações não saiam vazios desta reunião em que vos encontrais no momento.
Meus amigos, a palavra de Jesus nunca volta atrás. Ela é a expressão da verdade contida em Deus. Ela sempre revelou ao mundo aquilo que o mundo deveria saber, e, se mais não revelou, é porque o mundo, naquela época, não podia ainda suportar a verdade inteira. Os vossos fracos olhos físicos não podem suportar a luz dos grandes focos luminosos, são fracos para suportar tamanho fulgor, assim também os vossos espíritos, ainda incipientes na vida espiritual, não podem receber todo o conhecimento de uma só vez. Parcialmente a vez de ir recebendo as esmolas que Deus vos mandar, e, praz aos céus que elas permaneçam em vós, para que, assimiladas auxiliem a vossa conduta diária, em todo o tempo que vos resta viver na terra. Meus amigos, meus irmãos, algumas perguntas eu ouso fazer a todos vós, no intuito de despertar as vossas faculdades adormecidas. Quanto tempo ainda vivereis na terra? Quando chegará o pôr do sol da vossa existência? Quando chegará este amanhã, que tem começo no infinito? Quantos dias de peregrinação ainda vos restam de vida nesta via crucis dolorosa de todos os dias? Quem é capaz de responder com acerto a estas perguntas? O homem, porém, vai protelando seus desígnios, os seus pensamentos bem orientados, aguardando algum tempo, não refletindo que não sabe quantos dias ainda viverá neste mundo de misérias e dor. E ninguém é capaz de o afirmar com segurança. O amanhã é o dia que se apresenta sempre incógnito para toda criatura humana. Quantos adormecem no seu leito para acordar no além? Quantos vão para os seus trabalhos, para suas oficinas, para os seus negócios, para os seus interesses, e não voltam, porque o interesse espiritual os chama mais adiante? E quantos outros, despreocupadamente caminham na via pública, e são repentinamente arrebatados ao turbilhão dos vivos terrenos, partindo para a mansão do Eterno? Quantos? Não é demais, portanto, que o homem, ou a mulher que se diz espírita, pense um pouco na sua vida, no interesse da sua alma, nos seus afazeres, nas suas responsabilidades, para lhes dar cumprimento, enquanto a razão funciona esclarecida, enquanto o pensamento bom domina, para que não venha o pensamento da terra arrebatá-lo no seu laço traiçoeiro, implantando em seu lugar pensamentos que nunca deveria medrar. Cuidado, meus amigos. Jesus, em sua palavra eterna, disse: orai e vigiai. Orai, pois, meus irmãos, e vigiai também, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe quando o ponto final do dia eterno cairá irremediável nos seus dias terrenos. É tão bom, é tão suave, partir com a consciência leve, introduzir nela o pensamento, mergulhar interiormente, e perceber que não há mancha de culpa premeditada, porque justo ninguém é, que não há calculado o pensamento de fazer mal. Antes, a consciência está limpa, desejosa do bem, procurando fazer tudo quanto é bom. Meus amigos, meus irmãos, o asilo espírita João Evangelista, que abriga em seu seio a infância necessitada, continua a ter diretriz do além. Não são os pequeninos incidentes da vida material que afastam o pensamento real que deve existir em seu seio, fatos comezinhos, circunstâncias independentes da vontade do alto, coisas insignificantes, possíveis de acontecer, e que são atribuídas ao estado ambiente, saturado de fluidos pesados, provindos de além-mar. Nada disso impedirá o surto da alma para o além, porque nós, que, mercê de Deus, pairamos num ambiente onde não nos chocam mais estas coisas terrenas, estamos adiante, velando por todos vós. Uma palavra de conforto vos venho trazer, uma palavra que servirá para levantar o vosso ânimo. Tu, criatura que padeces, que tens a roda de ti influências que te fazem fazer aquilo que o teu instinto não quer que faças, não te deixes dominar, age com coragem, e, todas as vezes que um pensamento mau, um ato indigno venha perturbar o teu pensamento bom, renega-o, faz a sua prece e diz: Senhor,
oro pelo meu obsessor, para que ele se afaste de mim, porque não quero fazer mal, e, sim viver em paz. Guarda-me, Senhor. E, verás que a tua prece subirá e terá efeito. Mas um espírito acaba de penetrar no teu lar, determinado por Deus para nele viver. Aguarda os acontecimentos futuros, porque muita coisa se há de desenrolar, para o conforto, para a graça da tua velhice, e, se Deus não ordenar o contrário, isto é, se as provações da vida não vierem contrariar este vaticínio do momento, tudo será para o bem. Deus abençoe a todos. Contentai-vos com esta comunicação, por hoje nada mais tereis. Deus vos guarde, Deus vos abençoe. Irene. Em 10 de 12 de 1937. Uma nota festiva. Meus amados irmãos e amigos, seja feita em vós a santíssima vontade de Deus. Venha a sua luz iluminar os vossos espíritos, para que possais sempre discernir aquilo que é bom. Amigos, eu penso que não preciso repetir, diante de vós, o que inúmeras vezes tenho dito e, comigo, outros tantos irmãos, o amor que sinto por todos vós, a vontade, o bom desejo relativamente ao vosso progresso, o esforço que faço, juntamente com os meus irmãos do além, para vos amparar e acompanhar nas dores, aflições e dificuldades, buscando sempre um meio de resolvê-las do modo mais satisfatório para todos vós, sempre sem prejuízo dos vossos privilégios espirituais. Amigos e irmãos, alegria sempre acompanha todas as nossas manifestações entre vós, porque somos uma visita que muito vos preza, que muito vos estima, mas que sente também quanto é desejada, quanto é estimada. Aqui, neste meio em que vivemos, onde habitualmente estamos e em que mantemos comunhão estreita convosco, podemos sentir-nos à vontade, quando o ambiente que vos cerca é favorável a certa intimidade que desejamos estabelecer, e jamais romper, entre nós e vós. Não excetuam as crianças desse número. Muitas delas nos conhecem até pelo principiar. Quando começamos uma palestra, quando conversamos sobre qualquer assunto que diz respeito a todos vós, muitas delas conhecem, pelo enunciado da comunicação, qual de nós fala no momento. Sinto, porém, não poder dizer isto com todas, porque nem todas apreciam as nossas visitas. Pensareis vós que isto é triste. Eu não discordo do vosso pensar, entretanto, não desanimo e continuo a esforçar-me por encaminhá-las na linha do dever, da justiça e do amor, procurando esse congraçamento de corações que faz a força das casas de caridade, buscando uni-las cada vez mais, muito embora nem sempre nossos esforços sejam coroados de êxito. Hoje, insistindo mais uma vez sobre este ponto, a amizade estreita que deve existir entre protetores e protegidos, venho dizer, a sinceridade constitui fator indispensável para movimentar uma associação como esta. Não havendo esse laço sincero que une os corações estreitamente entre si, tudo quanto se faz tem sempre um senão, uma falta, uma imperfeição. Quando, porém, do coração sincero, do espírito bem-intencionado, parte o desejo de praticar o bem, desejo que é correspondido, certamente todo o trabalho sai bem feito, a contento, embora não haja perfeição absoluta, porque na terra nada é completamente perfeito. Meus amigos e minhas amigas, os lares bem constituídos na terra possuem uma felicidade que só eles entendem. É tão belo, tão lógico, tão perfeito, tão nobre, tão agradável a Deus, presenciar um grupo de criaturas que vivem sob o mesmo teto, debaixo da mesma proteção, sempre obedientes à voz de quem as guia, e, nesta casa, o chefe é João Evangelista. É tão belo perceber que há essa cordialidade entre todos, de pais a filhos, de filhos a irmãos, das crianças aos adultos, dos adultos aos de fora. Satisfaz tanto contemplar esse foco de onde se irradiam todas as amizades sinceras, estabelecendo um contágio inevitável de fluidos bons. É tão agradável ver tudo isso, que, quando não vemos,
nós nos entristecemos. Eu sempre esperei, e continuo a esperar, que esta casa, que é de todos nós, porque é de João o Evangelista, derrame sobre aqueles que nela ingressam as bênçãos sagradas do seu grande amor, que haja entre todos a verdade, a simpatia, a boa vontade, a cordialidade fraterna. Minha visita, hoje, entre vós, traz uma nota festiva. Venho congratular-me com aqueles que se sentem felizes, que são amigos como sempre foram, entre os quais não há separatividade, cujos corações estão perfeitamente ligados por esse laço íntimo de amor que Deus nunca há de permitir se rompa, porque é verdadeiro, porque é sincero. Desejo congratular-me com esse lar, que também é meu, para felicitá-lo e dizer aos seus componentes: as casas bem constituídas na terra são o começo do lar eterno. Se vossos espíritos forem unidos na terra, durante toda a existência, como no presente são, certamente continuarão a desfrutar, no além, a mesma amizade que hoje fruem aqui. Continuai, pois, meus amigos, a viver como viveis, sempre em paz, haja a turbulência que houver lá fora, que o nosso lar seja invulnerável a qualquer pensamento mau, que nele não possa penetrar jamais a discórdia, que a estabilidade de uma amizade sincera se faça sentir, e que ninguém, absolutamente ninguém, seja nota dissonante nesse grande concerto de harmonia. Deus vos abençoe a todos, e a mim também, porque, embora afastada, faço parte desse lar, que hoje se encontra em festa. Paz a todos os presentes. Francisquinha. Em 14 de 12 de 1937. Instruamos os nossos espíritos. Amigos e irmãos, Deus vos guie. Nesta casa se vem estudando, desde algum tempo, motivos de caridade, assunto inesgotável, fonte que não se acaba, de conhecimentos, cada qual mais nobre, mais elevado, mais proveitoso. Aqui se vem estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, interpretado à luz das novas revelações. Assim deveis continuar, meus amigos, buscando sempre amparar, educar e instruir os vossos espíritos nas leis cristãs. Provas na vida, ninguém pode deixar de tê-las. Coragem e confiança em Deus, igualmente todos podem ter. E quem conhece o alcance da fé, quem sabe no que crê, sabe também onde buscar recursos quando a tempestade obriga a procurar refúgio. Meus amigos, não há motivos para alarme, bem ao contrário, há razões para que a fé se aprimore, tornando-se mais positiva e mais exigente para com aquele que a confessa. O mundo está numa situação espiritual realmente aflitiva. No vosso país, as coisas se passam de maneira muito diversa do que em outras terras, onde a angústia moral é cada vez mais estreita, mais profunda, mais apertada. Há lugares em que, espiritualmente falando, não se pode respirar. A vossa terra, graças a Deus, não se acha nessas condições. Há dificuldades, é certo, mas as dificuldades foram feitas para serem vencidas pela tenacidade dos perseverantes. Repito, não há motivos para alarme. Tende os corações ao alto, e lembrai-vos sempre da palavra bendita de Jesus, que não dará pedras aos filhos que lhe pedirem pão. Portanto, coragem para viver, prudência de ação, calma, reflexão, paciência que vos livre dos ímpetos exagerados dos vossos indisciplinados espíritos, vontade de crer e de fato crer, conselhos que julgo proveitosos para todos vós, porque podem refrear a vossa impaciência, consolar-vos nas vossas apreensões e fazer-vos ver claro na noite que vós vos encarregais de tornar mais trevosa do que realmente é. Deus vos ampare, guie e proteja sempre, e que, em qualquer situação, vos lembreis de que o Espiritismo não veio somente para o tempo de paz, veio, também, para os momentos tristes da existência e para ajudar-vos, como um bom cajado a vos amparar na subida escarpada que vossos espíritos têm de galgar durante esta trajetória de vida encarnada. Deus vos guie. Spínola.
em 14 de 12 de 1937. Uma visita alegre. Queridos amigos, meus irmãos, desde algum tempo a minha palavra não se tem feito ouvir em vosso meio. Isto não significa, de forma alguma, o meu afastamento. São incumbências de outra natureza, que exigem o cumprimento do dever, e este dever nem sempre se relaciona com os vossos interesses aqui. Há pontos distantes, onde os nossos espíritos precisam ir para atenuar sofrimentos, para esclarecer doentes, para mitigar-lhes as dores, enfim, por qualquer outra razão, os nossos trabalhos são designados para um ponto afastado daqui. Hoje, aqui estou. Venho satisfeita. O meu espírito se alegra convosco, e vem pedir, aos que não puderam comparecer ontem, uma prece em favor da filha desta casa que se uniu pelos laços do matrimônio com aquele que lhe foi determinado para esposo. Sua alma generosa e boa, mostrava-se vivamente satisfeita. As almas puras não têm preocupações, o dia presente sendo bom, sendo alegre, representa para elas uma felicidade, o amanhã Deus dirá. As criaturas experientes, porém, que sabem que esta vida é um mar de dores, que o casamento une duas criaturas não somente para a saúde, alegria, mas também para suportar, muitas vezes, o peso de grandes cruzes, essas devem recorrer sempre a Deus todas as vezes que um ato destes presenciam, para suplicar a Jesus, aos bons espíritos, a felicidade constante dos nubentes. A felicidade, meus amigos, consiste na compreensão mútua de sentimentos, e só é feliz quem se entende com o objeto dos seus cuidados. Desde que há uma desigualdade de pensamentos, desde que há pendores opostos entre os dois, a felicidade se partiu. Ela é como um fio tênue, que um leve sopro faz quebrar. A felicidade deve ser cuidada, meus amigos, quem a possui cuide dela, não deveis maltratá-la, estragando-a, cultivai-a, ela é planta preciosa que requer muito cuidado, muita atenção do seu agricultor. A felicidade necessita de alimento constante para viver, e, quantas vezes, os próprios felizes se descuidam e a deixam morrer de fome. Eu estive muito contente por duas razões. Em primeiro lugar, porque, como acabei de dizer, a filha desta casa encontrou proteção no braço forte do esposo que a veio buscar em seu lar espiritual. Em segundo lugar, notei entre todos vós uma amizade recíproca, sincera, que nenhum pensamento perturbou. Houve fraternidade, vós vos mostrastes unidos, satisfeitos, fiéis uns aos outros e tinhais realmente estampada nos vossos semblantes a compreensão da vossa presença neste local, naquela tarde encantadora. Assim, meus amigos, Deus permita que sejais sempre unidos uns com os outros, companheiros na felicidade, solidários na dor, presentes nos dias de festas, inseparáveis nos dias de angústias. Permita o Senhor que sejais sempre assim. Nós, do outro plano da vida, procuramos viver também assim convosco. Entre nós não há separatividades, qualquer que se manifesta atrás o pensamento dos outros, um eu expoente do pensamento de todos os que lá ficam. A palavra, que se faz ouvir nesse recinto é trazida pelo Espírito enviado para o momento, mas isto, não quer dizer que os outros estejam em desacordo, todos são unânimes em aceitar a palavra, porque os ensinamentos são iguais. Meus amigos, o asilo espírita João Evangelista viveu horas de intensa alegria, mas ao mesmo tempo, de intensa preocupação, de alegria, porque vós fostes amáveis, fraternos uns com os outros, de preocupação, porque o dia de amanhã só Deus o sabe. Esse amanhã é ignorado por todos, pressentido por alguns, e eu peço a todos vós que oreis, que vos interesseis por eles e continueis a ser, como provastes ontem, solidários e amigos uns dos outros. Aqueles que não puderam vir, por motivos independentes de sua vontade, façam hoje a sua prece em casa, unindo estes dois motivos, ambos de grande importância. A felicidade do par que se foi,
A felicidade do asilo espírita João Evangelista, pela fraternidade aqui desenvolvida entre todos os irmãos. Quem não sabe ser fraterno com seu irmão, não diga que é espírita. Melhor será que se feche as 7 chaves no seu egoísmo, e não profane os sentimentos dessa cordialidade fraterna que deve existir entre todos os crentes. Deus vos abençoe a todos. Maria Luísa. Em 17 de 12 de 1937. Ponhamos o caráter à altura da fé. Meus amigos, meus irmãos, paz. Vós ides estudar assunto que talvez não se relacione com o que eu pretendo falar neste instante. É que eu venho abordar um ponto que julgo necessário explanar diante de vós. O mal não tem uma existência própria, o bem, esse sim, é imortal. Porque se vê na terra farta cópia daquilo que se chama o mal. Porque se vê na terra poucos exemplares daquilo que se chama o bem. A razão? Não é difícil de se encontrar nas páginas dos evangelhos espíritas o motivo dessas coisas aparentemente desiguais para a humanidade. Jesus em uma ocasião disse para seus discípulos, figuradamente, em uma parábola, que não convinha no momento arrancar o joio, para que ele crescesse juntamente com o trigo e, posteriormente mais tarde, ele, o próprio agricultor, seria o encarregado de separar as duas plantas, a planta boa e a planta nociva. Assim também, por esse conceito se pode deduzir dessa parábola, devem crescer juntos os bons e os maus. Bons, na própria expressão literal da palavra, não existem na terra, porque bom, exatamente bom, genuinamente bom, só Deus. Mas, a terra pode ter esse quer que seja de bom, que é a imitação da grandeza, da bondade sem limites do nosso Deus. Notai, os imperfeitos, os que mais culpas têm na consciência, os que deveriam ter em sua frente o espelho fiel das suas ações, nada boas, são os mais exigentes em matéria de bondade para com o próximo, são eles que fazem os falsos juízos, são eles enfim, que procuram macular qualquer trabalho quando a sua opinião não é inteiramente observada. Ora, vós compreendeis, meus amigos, que não pode deixar de haver na terra gente dessa espécie, e sabeis por quê, exatamente por causa do grau de evolução de cada espírito, que os torna diferentes uns dos outros. Alguns, a caridade excelsa. Quanto mais eles servem aos seus semelhantes, mas se sentem satisfeitos. O servir aos seus irmãos, cuidar das suas enfermidades, dar pão ao necessitado, baixar até aos humildes para erguê-los, representa uma benção dada a si próprio. Mas, para os outros, tudo isso é baixeza, olhar do alto da sua sabedoria para os seres inferiores é humilhar-se demais, perdoar ofensas, perdoar injúrias, é falta de caráter. Mas é preciso que haja uma distinção entre os seres bons e os seres atrasados, e a diferença é exatamente esta. Se eles, os atrasados, concordassem com os que pensam bem, não seriam atrasados, seriam todos criaturas em evolução, prontas para o bem. Tudo quanto é bom, classifica-se. Desde que eles emitem opiniões contrárias ao bem, dão um testemunho do seu atraso. Coisa intolerável. Nós, os que vivemos no outro plano da vida, precisamos muitas vezes armazenar uma grande soma de paciência no espírito, para não darmos comunicações enérgicas, em contrário à doutrina do Mestre, porque ele disse, sede mansos, sede pacíficos, perdoai, sede bons. Se nós nos exaltamos, por nossa vez quebramos o preceito do Divino Mestre. Palavra, meus amigos. As situações às vezes colidem com a nossa fé, porque analisamos criaturas fortes, enérgicas no cumprimento do seu dever, limpas, polidas no que diz respeito à moral de uns tantos e quantos deveres que põem em prática, por outro lado, intolerantes, intransigentes, irascíveis, de forma que queremos harmonizar os predicados que apresentam, a sua virtude, os seus atributos, a sua intelectualidade e os seus defeitos e não podemos. Vamos ver,
só o perpassar dos tempos, e, sobretudo o grande mestre do universo a dor, há de conseguir amoldar caracteres desta forma. Eles se vão torcendo, quebrando, dominando, rolando, até que afinal, surja, desse crisol de dores, a alma limpa de culpa e preparada para o bem. Amanhã, meus caros amigos, vós tendes a comemoração do Natal, o dia em que a humanidade recebeu a semente do cristianismo para vê-lo crescer, frutificar até a altura em que hoje se encontra. Amanhã vós vos reunis, tereis prazer nisso, e Deus há de permitir que eu esteja também convosco para assistir e presenciar a vossa alegria, nessa data. Preparai-vos, porém, desde agora, se não o fizestes antes, exterminando dos vossos corações os sentimentos que vos possam afastar da comunhão integral com os vossos irmãos da terra e do espaço. Fazei um esforço sobre-humano e colocai o vosso caráter à altura da vossa fé, nivelai-os, dai uma demonstração patente de que se não sois bons, porque ninguém é bom, todavia não sois maus. Deus ouça a prece que faço neste instante em vosso favor, para que sejais verdadeiros cristãos espíritas. Paz a todos os homens. Até. José Dácio. Em 24 de 12 de 1937. Véspera de Natal. Meus amigos, meus irmãos, passará amanhã, a data feliz em que os espíritas e o resto do mundo cristão comemoram o grande evento do nascimento de Jesus. Para vós, os que tendes alguma compreensão deste assunto, o dia de amanhã será motivo de cogitações imperiosas, interrogações se farão diante de vós, procurando responder o vosso espírito com acerto a cada uma delas. Este questionário da alma a si mesma, não deixa de ter grande importância, desde o Natal que se foi até este que aqui está. As ações que houverdes praticado serão revistas pelo Mestre dos Mestres, ações que poderão, talvez, acelerar a vossa evolução ou bem ao contrário disso, causarão sombras ao vosso espírito ao penetrardes no além. Meus amigos, se o homem pensasse sempre no dia de amanhã, nesse amanhã da eternidade e não nesse amanhã terreno, se o homem pensasse que em breve o seu espírito, deixando o casulo de carne, entrará na mansão sideral iluminado pela luz, esclarecido por ela, ou envolto em sombras do seu pecado, outras resoluções tomaria na vida, outro rumo daria ao seu destino. O destino, meus amigos, não é uma fatalidade, o destino é a consequência dos atos praticados pelo espírito quando encarnado, que reagindo na encarnação vindoura traça horizontes bem tristes na vida material. Quando nasce uma criança, a preocupação dos pais é a seguinte: será perfeita, não terá nenhum defeito orgânico. A um médico a mãe pergunta: doutor, meu filho é perfeito? Está ele bem disposto para a vida? Se a resposta é afirmativa, enche-se o seu coração de alegria. Nós, porém, temos ainda outra preocupação. Que pendores trará esse entezinho frágil, cujos vagidos se fazem sentir num berço perfumado? Que responsabilidades trará esse espírito para desempenhar na vida presente? Que provas acarreta? Que sofrimentos? Qual o seu desenvolvimento intelectual entre os homens, para poder resistir às tentações, viver vida sã? São as preocupações nossas, meus amigos. Não há muito tempo, essas preocupações me encheram o espírito de tal forma, que eu me impressionei e fiz a minha prece a Deus, pedindo a felicidade desse alguém que baixou à terra. Meus amigos, meus irmãos, realizai esta grande verdade nos vossos espíritos. Vós não pertenceis à terra, sois aqui itinerantes, viajores peregrinos, a vossa moradia permanente é lá. Vivei, portanto, como hóspedes, no mundo em que habitais, cultivai sempre a vossa morada celestial, para que quando lá entrardes, encontrardes o lugar preparadinho para vós. Deus vos conceda amanhã uma data feliz. Que o vosso coração se encha de verdadeiro zelo espiritual, para poderdes comparecer limpos de alma na assembléia dos vossos irmãos espirituais, que sem dúvida é que estarão para o Natal de Jesus.
Rogo ao meu Deus, ao meu Senhor, uma benção sua para a casa de João Evangelista e para todos os seus componentes. Paz a todos os homens. Haga. Em 24 de 12 de 1937.